Bem, boa tarde a todos. Nós vamos dar início então a mais uma sessão clínica geral do Hospital Procardíaco. E como de hábito, antes do início da sessão, eu queria dar alguns informes. Hoje o Dr. Tiago Sá não pôde abrir a sessão, está com um problema assistencial sendo resolvido. E passar um pouquinho da programação científica semanal do hospital nessa semana de 22 a 26 de maio. Hoje nós já tivemos de 10h30 às 11h30 uma sessão aberta, que é a sessão da unidade clínica, que acontece periodicamente. E o tema hoje foi manuseio da dor em cuidados paliativos. Essa sessão clínica tem ganhado cada vez mais um espaço maior dentro da agenda científica do hospital. É coordenada pelo Dr. Jorge Sabino e pelo Dr. Roberto Gamaschi. Na quinta-feira, de 5h30, de 17h30 às 19h, essa semana nós não teremos, mas na próxima semana, é isso, Daniel? Nós teremos então no mesmo tema, tá certo, Daniel? Avaliação de vertigem na sala de emergência, a visão do neurologista. Esse é um tema fundamental, quer dizer, eu vivi uma época aqui no Procardíaco em que qualquer paciente que chegasse à emergência com vertigem ou tonteira, essa era a primeira grande dificuldade, era distinguir vertigem de tonteira, era igual a uma ressonância magnética de crânio. A gente aprendeu que a avaliação clínica pode, na maioria das vezes, distinguir esses cenários, e a neurologia, sem dúvida nenhuma, teve um papel fundamental nessa nossa aprendizagem. Na sexta-feira, dia 26, de 8 às 9 horas da manhã, nós vamos ter uma sessão que vai ter como tema cabeça de campeão. Essa é uma sessão que é coordenada pelo Dr. Cláudio Domênico, pela nutricionista Natália Teles, psicóloga Natália Teles, de 8 às 9 da manhã, pela psicóloga Natália Teles, pela nutricionista Jaqueline Ferreira e enfermeira Luciana Lima. O palestrante vai ser o Márcio Vilar, que é um ultramaratonista, que vem falar exatamente sobre o tema cabeça de campeão. Eu acho que deve ser bastante interessante. Eu vou estar aqui porque eu acho que deve ser um tema de bastante polêmica, inclusive. E na sexta, ao meio-dia, essa que já está também ficando consagrada, vai ser a nossa sessão Sexta Consciência, que dessa vez feita vai ser do grupo da cardio-oncologia, com o tema tumor de colo e doença coronariana grave, como proceder. E vai ter como participantes Dr. Cláudio Domênico, Dr. Carlos José, doutora Flávia de Deus como coordenadores, e como debatedores Dr. Linhares, Dr. Daniel Heckenraum, Dr. Diogo Velasco e Dr. Zeari Boechat. Essa é a nossa programação científica da semana. Os senhores podem ver que não é pouca coisa. E essas sessões têm se tornado bastante atrativas, bastante dinâmicas. Eu queria, antes da sessão, também aproveitar para poder fazer um comentário, na realidade, parabenizar o Dr. Eduardo Saad, que ainda não chegou. Dr. Eduardo Saad, ele foi vice-presidente para a América Latina do último guideline de ablação em fibrilação atrial da Sociedade Mundial de Arritmia. Eu acho que isso já é do conhecimento de muitos dos senhores, mas isso é motivo de muito orgulho, não só para o Procardíaco, para o Rio de Janeiro, mas também para o país, de poder ter o Eduardo Saad ocupando esse espaço de relevância dentro da arritmia mundial. Na semana passada, no dia 17, nós tivemos o evento Workshop de Insuficiência Cardíaca, coordenado pelo Marcelo Montera, que foi um sucesso de público e crítica, com 230 inscritos, convidados internacionais, lá no Hotel Meridian Windsor Hilton, que eu já não sei mais como é que eu chamo aquilo, 280, o doutor César está me corrigindo, 280 inscritos, e sem dúvida nenhuma foi uma demonstração, quer dizer, da importância que o hospital tem dentro do cenário da insuficiência cardíaca.
E, finalmente, eu acho que essa é uma expectativa que o hospital todo tem, não só a vertente de ensino e pesquisa, mas principalmente o corpo assistencial e o corpo clínico do hospital, que é a respeito da abertura do prédio novo, que vai acontecer no dia 21 de junho agora, do próximo, 21 de junho próximo, onde vão estar, então, sendo inauguradas as novas instalações, com uma área assim, bastante ampla e bastante moderna do que diz respeito à planta física de um hospital que tenta atender às necessidades do paciente do ponto de vista de risco e de segurança. Bom, a sessão de hoje, então, que vai ter como moderador, assim que chegar, o Dr. Eduardo Saad, que está terminando o procedimento, vai ter como apresentador o Dr. Charles Leiter, que é médico da equipe de arritmia do hospital, e como debatedores, Dr. Daniel Bezerra, Dr. Isabela Volchan e Dr. Felipe Sadia. O tema da nossa sessão vai ser tromboembolismo múltiplo em paciente com displasia ritmogênica do ventrículo direito, desafio diagnóstico e tratamento. Queria convidar o Charles, então, para nesses minutos iniciais, até que Eduardo não chegue, ele vai dividir tanto a moderação como a apresentação da sessão. Então, eu queria pedir ao Charles que assumisse aqui para poder dar sequência. Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Na verdade, até pelo título, a gente está vendo uma coisa muito específica, um tromboembolismo múltiplo no paciente com displasia ritmogênica. Eu acho que a discussão do caso, talvez a discussão das condutas que foram tomadas nesse caso, seja a grande estrela da sessão, porque tudo isso é sujeito a discussão e a questionamento, e numa situação como essa, num caso da vida real, é importante que a gente tenha essa opinião, esse feedback, para poder atuar sempre melhor nas próximas vezes que isso acontecer. Bom, tomara que não. Bom, é um paciente GLF, 49 anos, ele é sexo masculino, é taifeiro, morador de São Gonçalo. É um paciente que já é sabidamente portador de displasia ritmogênica do ventrículo direito, implantou já com diagnóstico com base em exames complementares, com ecocardiograma, ressonância magnética posterior, ou seja, um paciente que veio em profilaxia primária da displasia ritmogênica, nunca teve um episódio de morte súbita até então. E em 2012, levando com base os resultados desses exames e o perfil de risco dele, nós optamos por implantar um desfibrilador dupla câmara, implantado nessa instituição, em 2012, e desde então é um paciente de acompanhamento ambulatorial nosso, consultas rotineiras, 6 em 6 meses, vê bateria, vê arritmia, absolutamente nada. E esse acompanhamento normal. Estava em uso regular de bisoprolol, 10 mg ao dia, com uma dose otimizada, losartan, 50 mg dia, e espironolactona. Mantendo-se bem até então. E teve apenas o primeiro acionamento do dispositivo que ele teve foi em outubro de 2015. O primeiro acionamento, na verdade, é um acionamento em que o dispositivo detecta uma taquicardia ventricular e ele libera uma terapia, na verdade, como se fosse um pacing rápido, uma overdrive suppression. Ou seja, ele nem ao menos percebeu que teve o evento. Primeiro evento em outubro de 2015. Ao exame físico, o paciente mantinha um exame físico normal, tendendo mais à bradicardia por conta do uso do bisoprolol, um desfibrilador programado para estimular bem pouco, evitar a estimulação a todo custo, tanto do átrio quanto do ventrículo, aumentar a durabilidade do dispositivo e eliminar qualquer tipo de estimulação não fisiológica. E o paciente também não manifestava nenhum sintoma clínico até então da patologia que ele tinha, da displasia ritmogênica do ventrículo direito. A gente sabe que está relacionada à disfunção importante dessa câmara. Eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês os dados clínicos dos exames que foram feitos.
Até nesse momento, o único dado que ele tinha do dia a dia nosso, que ficava bem claro, era o eletrocardiograma. O eletrocardiograma até, nesse momento, ele estava com uma frequência um pouco maior, foi obtido no momento que ele estava um pouco menos beta-bloqueado. E eu queria saber se alguém quer discutir o eletrocardiograma dele, pelo menos ter uma... Porque é importante, tendo em vista que são alterações muito típicas e eu acho que a gente pode acrescentar um pouquinho. Displasia ritmogênica do ventrículo direito, algumas são bastante importantes. Nós sabemos que boa parte dos pacientes com essa doença tem alterações eletrocardiográficas no eletrobasal, em torno de 70%, 80%. Aqui nós vemos que o paciente tem um bloqueio de ramo direito e tem o ritmo sinusal, um PR em torno de 0,16, já desviado para a direita. Nós vemos aqui nas precordiais direitas essas alterações que são considerados um dos critérios maiores, né, eletrocardiográficos, que é a onda T invertida em mais de V1, V2, V3, V4 e V5. É considerado critério mágico até V3, aqui já passa V4 e V5, onda T invertida. Esse critério é considerado quando não tem um BRD com QRS largo, né? Ela tem um BRD, mas não é um BRD de terceiro grau, então aqui está apontando. Tem sobrecarga, aqui sugere essa sobrecarga de ato direita também. E eu diria que o outro dado, que é um dado muito importante, que é a presença de onda epsilon, né? Que é um pequenino entalhe que fica aqui na interseção do QRS com ST, talvez aqui, ó, no IV3, talvez, bem pequenininho, talvez, teria que ver mais de perto. Essa onda epsilon tem um fator prognóstico embutido, né? Importante, a presença de onda epsilon. Então aqui eu diria que o que chama atenção, a frequência está mais lenta, tem um PR um pouco mais longo, e tem o BRD com a onda T invertida, que vai até de V1 a V4, que é um dos critérios importantes. Quando você faz pesquisa na família, por exemplo, se tem esse padrão eletrocardiográfico, você já faz o diagnóstico também. Foi a nossa impressão também. Sempre persistente esse pequeno entalhe, essa pequena fragmentação do QRS terminal em outras oportunidades em que a gente fez o eletrocardiograma dele também era perceptível. Então, sim, era nosso melhor exemplo até então de onda epsilon. Vamos para frente? Realmente, esses eram os achados que a gente identificou. Ele é inversão da onda T na parede anterior num paciente jovem com história de palpitação, cardiopatia, morte súbita. É importante que vocês tenham isso em mente e levante essa possibilidade para displasia ritmogênica do VD. Talvez esse contato médico que você tenha com o paciente, avalie o eletrocardiograma, seja o único contato médico antes de um evento fatal, de uma morte súbita ou algo do tipo. Então é importante identificar e diagnosticar prontamente. E foi a sequência que a gente já tinha. O CDI dele foi implantado em 2012 pela veia subclávia esquerda, pela veia axilar esquerda. Ele tem um eletrodo atrial e um eletrodo ventricular. A importância desses dados que eu estou dando para vocês a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas o paciente, feliz portador de um desfibrilador. Até então, nenhuma grande alteração. Interessante ressaltar que parece também que não é tão habitual, né, ser biventricular, porque no perfil a gente vê a linha bem a entrada da veia cava inferior e o VS projetando posteriormente. Na ressonância a gente também via que tinha um pouco de acometimento do ventrículo esquerdo também, em termos de função. Agora, o que impressiona é o diâmetro do ventrículo, as dimensões do ventrículo direito em relação, comparativamente ao ventrículo esquerdo, é algo impressionante. E como a gente, no acesso a esses pacientes, a gente está sempre falando de acessar, para poder tratar uma arritmia, o epicárdio, na região externa do coração, aumenta-se o desafio de você conseguir acessar essa região sem puncionar o ventrículo direito, tendo em vista o tamanho, a dimensão dessa porção anterior do ventrículo direito nesses pacientes. Então a gente já tinha esse diagnóstico, foi pré-implante do desfibrilador. A evolução dele, a partir daquele momento que ele detectou aquela taquicardia no consultório, que eu detectei a taquicardia dele no consultório, por volta de 3 meses depois ele começou a ter episódios de tempestade elétrica, requerendo internação hospitalar.
Ele teve, num primeiro evento, ele teve 8 acionamentos do dispositivo em 12 horas. E nessa ocasião nós associamos a mildarona, 400 miligramas, ao tratamento que ele já fazia. Charles, Sim. posso interromper só? Claro. Desculpa vontade. interromper, mas por que no esquema terapêutico dele estava o beta-bloqueador em vez do amiodarona? Inclusive agora que você falou no amiodarona, e sabendo que os arritmólogos, nesses casos, eles sempre passam o amiodarona. Por que preferiu o beta-bloqueador? Até então ele não tinha episódios de arritmia. E ele vinha, esse era o esquema terapêutico com o qual o médico assistente vinha tratando a questão da cardiopatia dele, usando o beta-bloqueador, otimizando dose de beta-bloqueador, espironolactona, inibidor de BRA. Então ele vinha com esse esquema e mantendo-se bem. A partir desse momento a gente associou a mildarona, mas mesmo nessas circunstâncias, eu acho que o beta-bloqueador tem um valor. Quando o paciente tolera o beta-bloqueador, vale manter o beta-bloqueador para o controle da tempestade elétrica. É algo que realmente, quando possível, a gente sempre tenta manter, mesmo com a mildarona. Depois colocar o desfibrilador. Ele já tinha um desfibrilador há 3 anos, nessa ocasião. Já tinha o desfibrilador foi implantado em 2012. E nessa ocasião era no início de 2016, já finalzinho de 2015, início de 2016. Ele já tinha um desfibrilador, recebeu a tempestade elétrica, ele recebeu 8 choques pelo desfibrilador num período de 12 horas. Então ele já tinha o desfibrilador. A ablação com catéter aí teria como objetivo evitar o acionamento do desfibrilador por novos episódios de taquicardia ventricular. Como a gente já imagina que o substrato dessa doença é maligno, nós já vimos episódios desse tipo, então adiantamos o processo para poder pedir uma ablação logo mais cedo, sabendo que aquele era o primeiro episódio de uma novela que ia começar. E não deu outra. Ele repetiu um novo episódio em 2 meses, teve mais 5 acionamentos do desfibrilador num período muito curto, e aí começa a chegar no limite terapêutico. Mantivemos a mildarona, mas trocamos o bisoprolol por metoprolol para poder aumentar. E aí começa aquele momento em que a gente está trabalhando já no limite da terapêutica, aguardando a ablação. A gente ainda não tinha liberação da ablação pelo convênio, todo um processo. E até que ele teve um 3º episódio de tempestade elétrica, eu internei para que pudesse fazer o procedimento. Até então, temos alguma outra conduta? Será que a gente podia lançar a mão de alguma outra medicação, de alguma outra estratégia? Quer discutir? A gente chega muito no limite da terapêutica, né, nessas situações. Nesse dia que ele foi avaliado para poder fazer a ablação, ele já tinha uma documentação de 22 episódios, de 18 episódios de taquicardia ventricular, em que houve tentativa de reversão pelo aparelho e sem sucesso. Então, o paciente já está no limite da terapêutica, já recebendo todos os choques que o dispositivo é capaz de dar, correndo o risco de descarregar a bateria do dispositivo, de tanto choque que ele vai levar, e a gente sabe que a cada choque que ele leva é um pouco de disfunção que se acrescenta no ventrículo. E esse é um exemplo. Charles, qual é o tempo de duração de um desfibrilador normalmente sem acionamento, e cada acionamento a gente vai perdendo normalmente quanto de vida útil do aparelho? É difícil de precisar o quanto cada choque elimina de vida útil. Isso vai depender de alguns fatores também, da impedância do choque. Mas na prática, um desfibrilador hoje em dia, um dupla câmara, dura por volta de 8 anos, entre 7 e 8 anos. Os novos aparelhos chegam a durar esse tempo. De gerações anteriores, ou quando o paciente tem ao invés de ser um dupla câmara, ele tem um ressincronizador, a tendência é que dure menos, porque o aparelho, além de ter a possibilidade de dar o choque, ele também tem que estimular o coração cada batimento, tá? E um paciente que está se vendo num momento em que está colocando em risco até a própria terapêutica prévia, que ele já tinha implementado. Então, o objetivo da ablação, nesse caso, é evitar que tenha morte súbita, e sem evitar que tenha novos acionamentos. O substrato dele continua.
Essa forma como um episódio é detectado por nós, pelo desfibrilador, você vê a dissociação atrioventricular, é bem mais fácil de ver aqui, porque eu tenho ventrículo numa frequência e átrio em uma frequência completamente diferente. Então eu já tenho o diagnóstico de taquicardia ventricular. Começou com uma taquicardia lenta e evoluiu rapidamente para uma taquicardia rápida e que o aparelho é capaz de tratar através de uma estimulação rápida e, ao final, sem sucesso, ele terminou com choque. O acesso para a ablação, a importância de falar isso é como no procedimento dele não foi feito um acesso, não houve necessidade de fazer um acesso, a ablação dele não era dentro do VD, era pelo lado de fora do VD, porque a displasia ritmogênica é um circuito predominantemente epicárdico. Então, no caso, quando a gente faz um acesso, uma ablação desse tipo, a gente tem que puncionar o apêndice tifoide, essa região abaixo do apêndice tifoide. A gente faz uma punção por agulha para poder acessar a região puncionar o saco pericárdico. Essa punção é feita guiada Então a gente faz uma punção do saco pericárdico, punção com agulha dessa região, para que a agulha chegando próximo à silhueta do coração, aqui o paciente com os eletrodos e os eletrodos já posicionados no coração. No momento em que a gente consegue chegar e fazer a punção efetiva do saco pericárdico, a gente consegue ver bem, e pela infusão de contraste, que a gente chegou dentro da área do coração. Deixa eu ver se eu consigo flagrar um episódio desses. Aqui, a gente conseguiu puncionar o pericárdio sem puncionar o ventrículo direito. Tá? E através daqui você consegue passar uma guia e avançar um introdutor como se fosse um acesso venoso comum. Tá? A partir daí a gente... a partir do momento que você já tem um acesso venoso lá dentro, uma guia dentro do pericárdio, é colocada uma bainha dentro do pericárdio e aí você pode dar seguimento à ablação de forma convencional com um catéter movimentando-se livremente pelo espaço pericárdico, com a possibilidade de você atingir a região epicárdica do ventrículo direito com tranquilidade. E aí, ao final do procedimento, conseguimos mapear essa região toda e com sinais importantes e eliminamos o substrato daquela taquicardia ventricular. Foi um procedimento com sucesso e que até então, ótimo, perfeito. O paciente sem novas arritmias, mantendo-se bem, não teve outra documentação de taquicardia ventricular. E aí começa a questão em si, a discussão do caso mesmo. A ablação da TV foi com sucesso, os potenciais do epicárdio foram ablacionados, havia poucas aplicações no endocárdio do VD, então as aplicações basicamente fora da circulação. Não houve acesso ao átrio esquerdo, ao ventrículo esquerdo, não houve acesso transeptal e nem acesso retrógrado arterial. Ele foi retirado o dreno após 24 horas, o dreno que fica no pericárdio para evitar qualquer tipo de sangramento, e recebendo alta após 48 horas do procedimento. E aí, no momento da alta, ele tem um déficit neurológico agudo, cometendo dimídio direito. Eu não lembro certo, mas eu acho que a NIH dele, eu acho que era 16 ou mais, não sei, era mais, né? O número que tinha na minha mente, mas o déficit dele era muito grande. Quando ele já melhorou, né? Exato, mas um paciente que teve um déficit neurológico agudo, importante, e foi atendido imediatamente por neurologista naquela ocasião e realizado uma tomografia de crânio, que é a tomografia que eu vou mostrar para vocês. Aí, Daniel, você me socorre. Então, na verdade, eu estava muito tranquilo caminhando naquele momento. Até então. Quando o Inácio me viu no corredor. Hã? Num dia tranquilo, o Inácio me viu no corredor, porque na verdade o doente estava se arrumando para ir embora. Acho que o técnico estava botando a camisa dele. O Charles saiu do quarto para poder fazer a prescrição dele. Isso, saiu para a prescrição dele. E ele, doente, caiu hemiplégico e ia fazer global. E desvio do olhar, mas não precisa. E aí, quer dizer, ele falou, pô, me dá uma ajuda, Daniel. Então, e o que dá para ver nessa TC? Na TC sem contraste tem um sinal da artéria hiperdensa, que dá para ver bem no T carotídeo, ó, desde a cerebral anterior aqui, ó, estendendo para a cerebral média. Então, é um trombo enorme, ó.
na divisão da carótida, no terminal, né, um trombo agudo, aparentemente, né, sinal da peripendença, tanto na cerebral anterior como na cerebral média esquerdas. Compatível com essa clínica. E como foi hiperagudo, né, essa TC foi minutos depois do AVC, né? Quer dizer, ele teve a clínica e desceu, sei lá, já ter feito em 15, 20 minutos no máximo. Não tinha nenhuma imagem de hipodensidade, ou seja, infarto irreversível em nada. Então o aspecto dele é 10, não tinha nenhuma imagem de infarto em qualquer outro lugar. E com uma circunstância, 48 horas antes, ele fez uma punção do espaço pericárdio. Estava com do espaço epicárdio. com dreno. Então, uma circunstância complicada para você definir trombólise. Contraindicação, né? Contraindicação absoluta. Absoluta trombólise. Talvez punção em sítio não compressível. Pois é. Não dá para fazer trombolítico venoso. Então, aqui no foco aqui, essa cerebral densa. Mas mesmo lá de baixo, dá para ver que a anterior também fica hiperdensa. E aí até você repetiu a tomografia, só que vendo da carótida. Aí já dá pra ver. Então, quando foi subindo... aqui, né? Exatamente, aí ó. Ela desaparece, né? A carótida fecha, e aí lá em cima você vai ver que é o T todo, né? Então, tá fechado. Quer ver que é um... Há um trombãozão e que chega lá em cima, o trombo ele fecha o T carotídeo mesmo, a carótida terminal. Essa não dá pra ver até lá em cima. Não dá pra ver muito. E aí a saída foi, o que você está mostrando aí, na verdade a saída foi pedir para fazer, a gente pediu ajuda para fazer trombectomia primária, né? Que era a saída, nesse caso, não tem como fazer, um trombo agudo enorme. Mesmo que, eu vou dizer assim, a chance de alguém recanalizar com RTPA venoso, em que tem uma oclusão desse tamanho, ela tende quase a zero. Nos estudos todos, uma oclusão aguda do T carotídeo, ela tem 4 a 8% de chance de recanalização. Quando o trombo é acima de 8 milímetros, ele também já cai muito. É claro que quanto mais cedo você tromboliza, já aumenta muito a probabilidade de reperfudir. Então, não sei dizer, porque a gente teria visto o doente, seria uma trombólise com meia hora de sintoma. Então, é possível até que alguma coisa acontecesse. Mas a chance de abrir sozinho, só com a RTPA, tudo isso, seria difícil, porque é um trombo enorme. É bem provável que mesmo que você fizesse RTPA, tivesse algum trombo residual ou que ele fizesse embolia distal para ou cerebral anterior, a cerebral média, etc. Então, esse doente, assim, fazendo RTPA e com esse trombo desse tamanho, ele seria encaminhado à hemodinâmica, quer dizer, para arteriografia, eutrombectomia, adjuvante, com certeza. Né? Se fosse qualquer lugar, eu mandaria. Mas aqui ele não poderia nem receber RTPA e por isso que foi direto para fazer trombectomia. Perfeito. E hoje o prognóstico de pacientes com esse tipo de obstrução e que não tem o tratamento adequado numa circunstância como essa, sem reperfusão, é muito ruim, né? Deixar a cerebral média anterior. Não é algo que seja praticamente compatível com a vida, né? Na verdade, assim, esse infarto tem 80% de mortalidade, né? Tem alguém na idade dele de 50 anos, por aí, 80% de mortalidade, e a probabilidade dele evoluir com desfecho favorável, assim, ranking 3, 4 é enorme, né? Um ano depois, né? Então estava em pléstico, a fase, fez olhar, tem direito. Se não fizesse nada, ia ser péssimo. Se ele não fizesse nada, provavelmente no dia seguinte ele ia acabar em cranectomia descompressiva. E a gente está falando, a conta de 80% de mortalidade é que tem infarto cerebral médio. A gente teria infarto cerebral média e anterior. Então, pode contar a mortalidade mais que isso, sem contar a probabilidade de... E aí, nesse momento, a gente também pensando assim, o que pode ter provocado tudo isso, né? Mas naquele momento era o momento de tratar, você vê, acho que você pode mostrar para a gente aqui, como a injeção na carótida interna fechada, não evolui nada daqui, antes do sifão, né? E aqui, após uma primeira manipulação do pessoal de neurointervenção, já abriu pelo menos a anterior, né? E a cerebral média ainda não estava aberta. Exatamente, ele usou o Solitaire, né? E depois ele fez até aspiração adjuvante, se eu não estou enganado, não sei se foi a TAPT, né? Mas ele passou o Solitaire é um stent retriever, né? É um stent que na verdade você passa, aí espera 5 minutos, ele se adere ao trombo, ele expande, aí depois de 5 minutos esperando lá, fica um pouco nervoso esperando 5 minutos, mas tem que esperar. Aí depois você tira o trombo bem inteiro. É o dispositivo mais usado nos estudos atuais, nos últimos ensaios clínicos todos, né? Ele passou primeiro a cerebral média e depois a anterior. Acho que foi na primeira ou segunda passagem que resolveu. Como
era um trombo bem agudo, foi mais fácil reperfundir. Quanto mais cedo a gente trata, também é mais fácil abrir o vácuo. Sem dúvida. E aí a gente, num segundo momento, tentando abrir essa cerebral média, já com um catéter lá dentro, né? E aqui, num resultado final, em que já consegue reperfusão aqui, tanto do território da cerebral anterior quanto da cerebral média. Acho que o tempo entre o sintoma e a reperfusão foi algo realmente bem baixo. Olha, eu sei que entre o sintoma e estar na sala, teve demora até ele chegar, né? Porque ninguém estava preparado, foram umas 2 horas. E reperfusão completa foi quase 2h30, 3. Eu não tenho certeza exata, mas eu lembro, na minha cabeça, que o tempo para começar o procedimento foi em torno de 2 horas. Sim. Eu antes e depois, né? Acho que fica bem claro o benefício que o paciente teve nessa ocasião. E ele não teve, pelo menos assim, da minha parte ali, na evolução, acho que você deve ter algo a acrescentar em relação ao déficit motor dele, pelo menos não era nada grosseiro após 24 horas do procedimento, ele estava bem, o paciente assim, recuperando de um evento catastrófico em terapia intensiva e repetiu a tomografia de crânio no dia seguinte da trombectomia, ainda tinha uma lesão isquêmica residual, né, e a gente até avaliou a possibilidade de reiniciar a anticoagulação oral para ele. Ele fez um infarto com pequeníssima transformação hemorrágica, não sei se deram para vocês verem, né? Talvez aqui ó. Exatamente, Isso. pronto. Então, esse território é o lentículo estriado que não tem colateral, né? Então, esses são os ramos perpendiculares da cerebral média, então ele reperfundiu aqui, mas aqui não tem colateral direito, né? Então ele reperfundiu, fez a pequena transformação hemorrágica. Essa é uma região que dá muito medo pelo risco de sangrar, frequentemente. Tem alguns centros que eu conheço, assim, que se o doente vai para a sala e você tem certeza que abriu, e o cara está muito hipertenso, o sujeito começa antihipertensivo na sala, na hora que você tira o trombo, o cara aumenta. Porque nos Estados Unidos se usa nicardipina, né, ou clevidipina, a gente não tem, usaria nipride. Mas você liga e aumenta a perfusão, porque uma vez que está reperfundido, a chance de sangrar quando você tem oclusão, envolvimento das lentículas estriadas, ela é bem razoável, sabe? Então, ele evoluiu otimamente. Ele também não estava muito hipertenso no dia seguinte, ele ficou até bem, se eu não estou enganado. Ele ficou sem hipertensão nenhuma, reflexo. Sim. Mas ficamos com medo de iniciar a anticoagulação logo de cara. Quer dizer, já teríamos medo de qualquer maneira, mas esse AVC desse tamanho nem é enorme, você poderia começar mais cedo, assim, se fosse só a isquemia, por si só. Mas com essa transformação hemorrágica a gente teve um pouco mais de calma. Estou com um pouco mais de calma. Ele reagia muito ao uso do Marevan, ele mantinha já com uma dose baixa de Marevan já o INR dentro da faixa terapêutica rapidamente. Então, né, na primeira experiência, né, quando iniciou ele já subiu rapidamente, você conseguiu manter com doses bem baixas o nível terapêutico tem adequado. Uma coisa importante que para facilitar aqui, aumentaria o risco de subir o INR rápido, que é o uso da mildarona, né? Sim. Então, André, quer falar? Você passou aí pela questão do controle da pressão arterial e a gente sabe da importância que isso no acidente vascular cerebral isquêmico, tanto para aqueles que não têm indicação de trombólise, mas também para reduzir um pouco naqueles que têm indicação de trombólise e aí obedecendo aqueles níveis clássicos de 220 e 180. No doente que é submetido à trombectomia, qual é a conduta, qual é a orientação para o controle da pressão arterial? O que a gente deve fazer, a quanto deve deixar essa pressão? A questão é você ter certeza que o doente reperfundiu por completo. Se ele é TIC3, ou seja, nem embolia distal ele tem, aí o risco dele de se abaixar a pressão é nenhum. Se você tem muito medo de sangrar, você pode chegar a abaixar a pressão até 12/8 por aí. Acho que no mínimo 14/9 seria razoável. Agora, as outras situações, que é o que você falou, doente que persiste com oclusão visível, né, ou, quer dizer, ou presumidamente tem um AVC que dá para reperfundir ou não, sempre comento isso, o nível proposto no guideline é 220/120, mas se você perguntar para mim, quer dizer, eu, Daniel, o que eu faço? Eu só mexo na pressão no doente que tem emergência hipertensiva. Então, porque são alguns ensaios clínicos que abaixar a pressão piorou. Então, eu só mexo se o cara tem dissecção aórtica, encefalopatia hipertensiva, edema agudo de pulmão ou infarto agudo do miocárdio. Agora, ou se o cara, claro, for ser trombolizado, aí ele tem que ter a pressão máxima de 185/110 no momento da decisão, no momento da trombólise, senão ele vai sangrar. É isso. Mas a questão Arnaldo, de abaixar a pressão é uma vez que abriu. A displasia ritmogênica do VD,
Antigamente achava-se que ela era uma cardiopatia restrita ao ventrículo direito, com aquilo que a gente já sabe, os critérios da Mayo Clinic, de tamanho da via de saída, de aneurisma subtricuspídeo, de substituição fibrótica do tecido miocárdico, substituição gordurosa. Mas há cerca de uns 10 anos atrás teve uma publicação no JACC que mostrou uma incidência grande de corações de necrópsia, que havia envolvimento também do ventrículo esquerdo. Então a minha pergunta é a seguinte, eu não estou entendendo direito qual foi o mecanismo dessa embolia, porque isso foi um episódio embólico. Então eu pergunto, esse paciente tinha sítio no ventrículo esquerdo para fazer embolia, esse paciente tinha trombo na auriculeta esquerda, esse paciente tinha forame oval patente, qual foi o mecanismo que Essa levou... é a razão da sessão, Arnaldo. A gente vai chegar lá. É exatamente por isso que estamos reunidos aqui. Ele fez ainda mais agora é ele, spoiler. os eventos foram realmente muito graves. A gente vai- Daí a nossa preocupação foi logo tentar elucidar qual é a origem, qual era a possível origem disso Então, tudo. por isso que eu ia sugerir, Charles, deixa a gente mostra um pouquinho a evolução do caso, que acho que vai ficar mais evidente e essas perguntas vão ser pertinentes nesse momento. Não havia nada. Nada. E toda ou quase toda a ablação foi feita no espaço pericárdico, ou seja, extravascular, e o pouco que foi feito no espaço intravascular foi na circulação venosa e não na arterial. Falou o tempo todo em trombo, não em êmbolo. Não, isso é embólico, desculpa. Decarotídeo necessariamente é embólico. Nunca é trombótico primário. Então, se eu falei errado. O trombo foi parar lá. Mas essa também era um pouco da nossa preocupação. Será que isso é local? Será que isso é embólico? Mas em momento nenhum a gente entrou na circulação arterial, né? Em momento nenhum. Fazer uma pergunta sobre a evolução. Que tempo... Hein? Não, mas é uma pergunta anterior. Venosa. Que tempo levou entre a primeira tempestade elétrica e a indicação de ablação? Isso eu acho importante no caso. Eu indiquei na primeira tempestade elétrica porque a gente já imaginava do que estava se tratando. Ele já, logo após o primeiro evento, eu indiquei a ablação para ele. Ele já tinha documentação prévia, que foi tratada com overdrive, e o paciente nem percebeu. E aí depois ele teve uma primeira indicação, um primeiro evento que ele foi internado com 8 choques pelo desfibrilador. Nesse momento a gente... Por que demorou? A liberação do convênio. Mas a gente não tem. Se o fator paciente não está extracampo. tomando choque todo dia, você pode ir com relativa calma. Assim, tomou... Ele teve 8 acionamentos num dia e depois passou 2 meses sem ter eventos, enquanto tinha liberação do convênio. Certo, entendi. E aí, nessa ocasião, ele fez. Toca o barco aí pra gente... A nossa dúvida também era, será que isso é embólico? Será que isso pode ser local? A dúvida sumiu no momento em que ele estava tendo alta do CTI, com uso de varfarin, com INR de 2,5, uma dor abdominal aguda relacionada ao flanco direito, e aí foi encaminhado para tomografia de abdômen. Na tomografia de abdômen, o que a gente observava é que tinha um stop na artéria renal direita. Ele tinha uma perfusão normal da artéria renal esquerda, mas a renal direita não aparecia. Deixa eu só comentar uma coisa muito importante, assim. O INR chegou a 2,5 na véspera, tá? Até então, o INR era abaixo de 2 todos esses dias. Ele até subiu relativamente rápido. Então, assim, de anticoagulação mesmo, ele tinha 1 dia ou 2 no máximo. No máximo. Então, se eu não estou enganado, era 2,5. Acho que era 2,2 ou 2,1 nesse dia. Então, ele tinha acabado de chegar no INR terapêutico. Ele não estava efetivamente anticoagulado há algum tempo, nada disso. Foi assim, Sim. logo em seguida. Foi tudo acontecendo Ele muito não rápido. foi heparinizado, foi só não houve ponte. Nessa ocasião, ele não tinha sido heparinizado. Foi sem ponte, foi só com marínico sozinho pelo medo de sangrar. Então ele começou só com marínico e tinha 1 dia de anticoagulação no alvo nesse momento. Então, assim, é isso. Então o que a gente Acho observa aqui é um decisão do stop caso. na artéria renal direita, uma oclusão aguda. A equipe de vascular entrou imediatamente. Esse era o cenário inicial da artéria renal direita, a renal esquerda livre, a renal direita totalmente trombosada desde esse terço médio até os ramos, e o aspecto final, que foi possível abrir apenas o polo renal inferior, e você via que tinha um trombo aqui na saída para o polo renal superior, mas que não foi possível recanalizar. O resultado final desse paciente, realmente ele teve exclusão do rim direito. Tá? Num primeiro momento,
primeira coisa que a gente vai tentar excluir, bom, vamos ver de onde está vindo, exatamente o que o Arnaldo me falou. Vamos ver onde pode estar vindo esse trombo. O apêndice arterial esquerdo sem nenhuma evidência de trombo, só talvez um músculo pectíneo aqui no... Arnaldo, você tem... Quer dar uma olhada aqui pra gente? Aqui a pulmonar superior, né? Aponta. O apêndice, né? Aqui a 34 graus. Quem está vendo essa imagem aqui provavelmente é músculo pectínico. Aqui é a artéria circunflexa. Nunca teve nada. Fala mais perto do microfone. Ele nunca teve nada na circunflexa, não? Nada. Artéria circunflexa grande, veia pulmonar superior esquerda, próximo. Tem mais coisa, né? Tem. Na verdade, assim, eu vou mostrar o resto do transofágico agora. Isso aqui só para deixar claro, ele nunca teve fibrilação atrial. O desfibrilador já me entregava isso, ele nunca teve fibrilação atrial. O budget de fibrilação atrial dele é 0. E aí, tem mais, Arnaldo, peraí. Esse aqui talvez não abra, não tem problema. Vou passar o próximo. Arnaldo, aqui, do transesofágico a gente... Então, esse é um corte que a gente está... o esôfago está aqui, né? A primeira estrutura no esofágico, em geral, quando a gente está a nível do esôfago, é o ato esquerdo, né? E a gente está observando aqui uma escala do Doppler muito baixa. Isso aí é feito propositalmente para pegar turbulências em velocidades baixas, hemácias que estejam trafegando a velocidade baixa. E a gente vê um fluxo turbulento aqui entrando do átrio direito para o átrio esquerdo, que existe um forame oval patente com o shunt da direita para a esquerda. O átrio direito parece bem grande aqui nesse corte. E mais? Esse sem manobra de valsalva e injetor bico. O diagnóstico de confirmação ainda não precisava porque já tinha passagem de fluxo, né? Mas é a passagem de bolhas. As bolhas têm que passar entre o terceiro e o 5º ciclo cardíaco desde que elas aparecem no átrio direito. Porque existe uma entidade que as bolhas podem aparecer do lado esquerdo quando vêm através de uma fístula artéria venosa pulmonar. E por incrível que pareça, isso é descrito como causa de AVC. Nós tivemos um caso recente aqui, que a gente fez essa hipótese, foi confirmada, e era uma fístula artéria venosa pulmonar. Então ele tem um átrio direito muito grande, provavelmente com regime de pressão grande aqui, facilitando então a abertura do forame oval. Próximo. E aí, essa foi o achado na subclávia esquerda, o sítio onde o desfibrilador foi implantado há 4 anos antes e que até então sem nenhum sintoma. O paciente teve um leve edema do membro superior esquerdo após a ablação e tinha um trombo na subclávia esquerda, um trombo com aspecto de trombo recente, que se formou ali apesar de não haver nenhuma manipulação local, nenhum outro sítio. Foi manipulado ali naquela região. A avaliação do membro inferior, eu fico devendo para vocês, mas não havia nenhum trombo, nada importante na circulação venosa do membro inferior. E esse era o único sítio que era responsável pela embolização, que poderia ser implicado. Só para lembrar mais uma coisa que eu não falei, quando abre o forame oval patente, esses indivíduos com pressões muito altas do lado direito, eles podem passar a fazer insaturação arterial, começar a cair a saturação arterial, porque eles fazem shunts, às vezes shunts importantes, direita e esquerda. Então, assim, acho que a discussão por que isso daí tudo aconteceu agora. Né? Aí a questão, né, que o Arnaldo levantou por que o paciente que nunca teve nenhuma manifestação antes, agora, imediatamente após um procedimento onde houve uma manipulação na circulação venosa, mas não onde ele tem trombo, faz todo esse quadro agudo e recorrente, né? Você vai mostrar mais outros eventos, não? Sim, não. Basicamente a discussão do caso e mostrar o que foi resolvido no segundo. Acho que esse é o momento que a gente pode... Quando vocês estavam apresentando, me veio à cabeça a possibilidade, inclusive, de trombo no próprio eletrodo do marca-passo. A gente já cansou de ver isso aqui a nível atrial. Independente de ter trombo na subclávia, não é muito comum esses trombos de subclávia eles embolizarem. A grande possibilidade é de ter um trombo que não foi detectado no eletrodo atrial. Então, isso que eu queria perguntar aqui para a Isabela e para o Felipe.
Não ficou Você confirmado. traz à mente alguma possibilidade diagnóstica, assim, quer dizer, após uma manipulação, não do sítio manipulado, começar a ter... Porque, assim, ele fez várias embolias graves, né? É claro que a gente, quando vê uma catástrofe dessa de um paciente que não tem história prévia de nenhuma doença tromboembólica, então assim a gente começa a pensar que ele tem uma trombofilia hereditária, não tem história familiar, nem tem história prévia. Mas a gente sabe que 50% a 60% dessas trombofilias hereditárias, elas precisam de um trigger para fazer o primeiro evento, né? Então, isso não afasta a possibilidade de uma trombofilia hereditária. O trigger foi o estado de hipercoagulabilidade do procedimento cirúrgico. Ele tem doença estrutural no coração, um VD enorme, a gente temporalmente não viu a trombo intracavitário, mas isso não exclui que em algum momento ele tenha feito trombo, porque ele tem uma doença estrutural do coração. A catástrofe que eu vejo mais, assim, então, assim, pensar em trombofilia é assim, não vai mudar nada a nossa conduta em termos de anticoagulação, mas ajuda a gente a entender um pouco por que ele fez tantos fenômenos e graves do ponto de vista de sítios embólicos. Das trombofilias que a gente vê, essas que eu vejo pelo menos lá no fundão nos 15 anos de anticoagulação, esses eventos catastróficos, é SAF. SAF é uma coisa horrorosa, são eventos enormes, recorrentes, às vezes o doente cai assim, está com 2,2 e ele faz um evento, então assim, é uma doença que tem esse perfil de gravidade, muito mais que trombofilia hereditária, né? Ainda mais as mais prevalentes, fator de 5 de Lyle e o gene da protrombina, que são as mais frequentes, é muito difícil você ver essas catástrofes todas, né? Assim, em relação à pesquisa do sítio dentro do coração, eu acho que esse doente deve ter feito várias vezes eco transesofágica posterior para a gente ver se em algum momento, né, nesses intervalos aí, fazia. A questão dele ter feito aquilo que o Daniel falou, ele não fez ponte de heparina. Na realidade, o evento dele lá da artéria renal, que ele ainda estava com apenas 1 dia, 2,5, ele não estava ainda adequadamente anticoagulado. Mas eu também concordo que esse doente tinha uma contraindicação relativa para a gente fazer heparina, né? Porque ele já tinha uma transformação hemorrágica na primeira tomografia. A gente, normalmente, para decidir anticoagulação no paciente pós-AVC, é aquela regra do 1, 3, 6 e 12, né? Ele, na realidade, seria um candidato para o 6 se não tivesse transformação hemorrágica. Ele começou até antes, porque... com uma semana, né? Porque ele teria... Um é para o ataque isquêmico transitório, 3 dias é para um AVC muito pequeno, moderado seria 6 dias. Então, assim, uma imagem já com transformação hemorrágica, ninguém fica confortável realmente fazer a ponte com a heparina, porque você aumenta o risco de transformação hemorrágica daquele acidente vascular cerebral. Sim, eu até, para consolo meu, investigaria a trombofilia. O que a gente pode fazer nessa fase? Você pode fazer o fator... Aquela pergunta que está ali, tem algum valor em uso de anticoagulante? Só para a gente entender e cuidar... em uso de anticoagulante, das trombofilias que não interferem, o fator 5 de Lyle, o gene da protrombina, porque PCR, isso você pode fazer em qualquer momento, com heparina, com varfarina. O anticorpo fosfolipídio também, você pode fazer. Só que uma dosagem na fase de uma doença aguda não vai ser suficiente para você definir. Você vai ter que repetir isso num outro momento clínico, mas você não precisa suspender a anticoagulação para fazer essa investigação. Você só não faz antitrombina, deficiência de proteína C e S, porque são proteínas que numa fase aguda elas vão estar consumidas, então não tem nenhum valor, né? Mas essas 3 poderiam ser feitas. Na verdade, quando o Eduardo me chamou para essa sessão, eu obviamente fui ler Cardiopatia ritmogênica do VD. E, evidentemente, para os mais novos, principalmente, essa é uma doença relacionada ao desmossoma. E, interessantemente, a pessoa que descreveu o desmossoma em 1867 foi um italiano, que foi o mesmo que descreveu a função da plaqueta.
que trabalhou com Virchow. Foi para Berlim, uma época em 1861, por aí, trabalhou com Virchow. E quando a gente vê uma situação dessa, a gente tem que se remeter a Virchow, né? E pensar na tríade de Virchow. Evidentemente, ele tem fluxo baixo, ele não teve lesão intravascular. E provavelmente tem um componente trombofílico por trás disso. Agora, em qualquer lugar, eu diria que 99% dos lugares do Rio de Janeiro, esse paciente teria sido craniectomizado. Porque não tem à disposição essa agilidade que a gente tem aqui dentro do procardíaco. Uma neurologista online, o hemodinamicista que chega rápido ou já está aqui no hospital, faz-se a trombectomia, quer dizer, isso em pouquíssimos lugares no Rio de Janeiro a gente teria isso. Agora, voltando à questão da anticoagulação, etc., é um caso dificílimo e certamente esse segundo episódio provavelmente teve relação com o uso do cumarínico, sem a ponte da heparina. Mas, por outro lado, não tinha como ser diferente. Agora, eu quero dizer também que a gente cansa de ver, a gente usa tromboelastograma há muito tempo, graças ao Rubens. Se eu sei alguma coisa de coagulação é por causa dele, na verdade. E a gente está cansado de ver INR acima de 5 com coagulação normal. Então, o INR, ele tem uma série de limitações também. Apesar, todo o mundo inteiro usa o INR como gol terapêutico, indiscutivelmente é isso. Mas efetivamente, na prática, a gente se engana muito, né? E a anticoagulação eficaz certamente não estava acontecendo. A grande questão dessa história toda é o que fazer com esse cara daqui para frente. Vai mudar? Ele vai ter que ficar anticoagulado. Alguém discorda disso? Quer dizer, que ele vai ter que ficar anticoagulado, o nível de anticoagulação dele, obviamente, está relacionado à doença de base. Eu acho que por isso deve ser pesquisado, sem sombra de dúvida. Agora, esquece a anticoagulação dele, pelo menos essa é a minha impressão. E no momento você manteria ele com cumarínico mesmo? Você faria uma transição para outra, uma anticoagulação parenteral? Nesse momento ele acabou de ver que ele perdeu o ring. Olha só. Idealmente, sim, heparina. Até porque, observa, o que me deixa um pouco apreensivo, nesse caso especificamente, se ele sangrar com cumarínico, até você reverter, então a melhor coisa é heparina, né? Heparina com PTT ajustado, e mesmo também PTT tem uma série de questionamentos, mas eu acho que tem que ser heparina venosa com ajuste muito fino. Tokovac. Complementar só a questão da heparina, a recomendação da guideline do CHEST do ano passado, né, que fizeram up to date, né, em pacientes que estão em uso de varfarina e fazem um novo evento adequadamente, obviamente tomando adequadamente a medicação com INR dentro da faixa terapêutica, é você voltar para a heparina, e aí pode ser heparina de baixo peso molecular, você fazer 1 mês de heparina de baixo peso molecular em dose plena com 2 tomadas ao dia. Se o paciente faz o evento em uso de heparina de baixo peso molecular, a programação é você aumentar em 25% a 30% a dose diária. Mas a recomendação é parar a varfarina e fazer pelo menos 1 mês, né? Obviamente, o checklist de tomou direito, não teve interação medicamentosa, um outro remédio que possa ter diminuído a ação da varfarina, o INR estava adequadamente controlado, e a recomendação é essa. Só essa questão do tromboelastograma é uma coisa que me incomoda um pouco, porque assim, é uma experiência muito especial da terapia intensiva, porque em nenhum cenário clínico de controle de anticoagulação, de discussão de eficácia na prevenção de AVC, nenhum guideline, olha que o guideline do CHEST, o Eduardo sabe, é um dos guidelines mais bem sustentados do ponto de vista de medicina baseada em evidência. O GRACE, ele é sensacional, a argumentação, a maneira como ele coloca as tomadas de decisão, a fundamentação do guideline, é o melhor guideline em termos de... Exatamente. E ninguém usa essa ferramenta para tomada de decisão se o doente está adequadamente. Então, eu acho que é uma experiência muito do doente crítico, séptico, que entram outras variáveis, entendeu?
até prova o contrário, com todas as limitações do controle do TAP, INR, das variações, é a ferramenta que existe evidência para se dizer se o doente está adequadamente ou não anticoagulado. Sem dúvida, faltam evidências. Eu queria perguntar uma coisa que talvez durante o momento que eu tive que sair já tenha sido elucidada, é se esse doente, quando foi estudada a trombofilia dele, foi totalmente afastado da possibilidade de uma síndrome antifosfolipídica, o SAF. Ele fez as cardiolipinas e IgE. Esse momento também vê ainda se não. o coagulograma tinha um PTT alargado ou coisa desse tipo. Nesse momento ainda não. Só falando rapidamente então, sobre... Desculpe, porque eu estava com medo que tivesse dado a saída na hora falsa. Na verdade, assim, o TEG tem um ponto muito preciso, específico, tem evidência. É no transplante hepático, que é um momento de dificílima situação em relação a ajustes de anticoagulação. Então, assim, eu diria, inclusive, que é o limite para onde a gente vai. Eu acho que não tem evidência, mas talvez no futuro tenha, né? E isso tudo está andando para esse ponto. Por exemplo, hoje em dia, na Europa, não se faz ECMO sem TEG. Esse negócio de TCA, esquece TCA. Né? Ou seja, provavelmente, até com a disseminação dos aparelhos, a gente vai chegar nisso. Mas eu acho que é uma ferramenta que tem que estar todo mundo bem antenado. Nesse momento, a gente estava preocupado que o paciente já tinha feito o segundo evento embólico de gravíssimo, já perdido o rim, quase morreu por um evento neurológico, e o trombo continuava lá. E o paciente continuava com o FOP, e em termos de alguma estratégia para poder evitar um novo evento. Ficou a dúvida, revendo posteriormente, né? Retrospectivamente, se havia ou não trombo do lado direito. A opção foi o implante de um filtro de veia cava superior. A dúvida que se tinha é que esse evento também poderia resultar em evento embólico para a circulação pulmonar. Naquele momento, a decisão de momento foi o implante de um filtro de veia cava superior. Não sei se vocês conseguem ver aqui o filtro aberto. Talvez fique até melhor na radiografia de tórax, em que ele aparece aqui. Aqui. E para nossa preocupação, do lado dos eletrodos do desfibrilador. Esmagou os eletrodos. Está ali, bom. Esmagou os eletrodos. Pois é. Então foi a opção que... 49 anos eletrodos dela. Pois é. Esmagado não sai nunca mais, né? Tomara que não seja necessário extrair. E aí, bom, a partir de então ele não teve novos eventos embólicos, ele não teve não teve déficit neurológico importante. Ele era para ser transitório, só que num momento pós-internação acabou não sendo retirado a tempo hábil. Pode falar, Daniel. Ele, na verdade, quer dizer, ele teve um AIT poucos dias depois. Eu tenho uma AIT logo depois, eu vi, me assustei. Tá se negando informação, Charles? Na internação, poucos dias depois. Não é um evento... ele teve... isso aí, depois do filtro... faltou isso. Depois da colocação do filtro, ele ainda teve um ataque isquêmico transitório. Exatamente. Né? Deu um frio na barriga, ele estava descoagulado, não tinha o que fazer. E desceu, fez tomografia, angiotomografia, todos os vasos estavam pérvios, ou seja, não havia condição... RTPL não poderia tomar porque estava descoagulado e trombectomia não era elegível. E ele, felizmente, recuperou totalmente os sintomas. Tia. Então, ele recebeu alta em uso de varfarin, ele mantém o INR terapêutico com faixa entre 2,5 e 3,5. Ele... Que é o álcool que você mantém com uma pulsada. Sim, exatamente cobrindo qualquer possibilidade, tendo em vista que não foi possível elucidar isso durante a internação. Ele não tem previsão, na nossa opinião, para suspensão da anticoagulação, mas tendo em vista esse quadro, será que cabe a possibilidade de... a discussão era de recuperar o filtro de veia cava e ocluir o forame oval patente? Para que dentro desse existe espaço para isso? Ele chegou a fazer a pesquisa de trombofilia? Eu hoje sei que ele fez a pesquisa de trombofilia porque ele internou, ele está inclusive internado agora fazendo... ele teve ruptura do tendão supraespinhoso, teve que suspender a anticoagulação para poder fazer a cirurgia. E foi... A cardiologista dela suspendeu a anticoagulação e fez a pesquisa, aproveitou a ocasião para poder fazer a pesquisa de trombofilia com um tempo. E não teve nenhum... E ele não tem SAF, ele não tem anticorpo para... Tudo negativo.
Tudo negativo. Que não afasta. E tinha trombo em algum lugar? Não. Não? Não, dessa vez não. Ele teve que suspender o varfarim para poder fazer a cirurgia, e aí operou com o varfarim normal. A cardiologista dele. Ele fez heparina nessa posição? Ele fez heparina, pelo menos eu orientei que fizesse heparina e suspendesse antes, mas ele em determinado momento, até enquanto estava com o INR terapêutico, ainda não tinha sido reiniciado a heparina e não tinham feito contato comigo, eles suspenderam sem fazer ponte e para poder colher sangue para pesquisa de trombofilia. Isso foi em outro hospital que ele está internado. E a ideia agora na volta é ele retornar com heparina e anticoagulante. Sem dúvida, do heparina e anticoagulação oral. Bom, a gente sabe que para a oclusão do foro ameoval patente, Daniel, talvez não tenha uma evidência clara. A gente está falando de embolia criptogênica, mas nesse caso não é tão criptogênica assim. A gente sabe da provável sítio de origem e a gente sabe que a evidência para isso ainda não é... Já teve o Close, né? Agora parece que mais recente. Não, teve o Respect, né? O análise falou. Respect, mas Close. Na verdade mesmo, exatamente, tiveram 2 ensaios clínicos que saíram semana passada no Congresso Europeu de AVC e os 2 foram positivos. Eu não li e eu não estava lá. Mas eu sei das pessoas, dos meus amigos todos que mandaram mensagem. Saiu até no Medscape, mas não tem. Assim, eles usaram critérios mais estritos do que a gente usava até, porque o NNT do Respect, de longo prazo era NNT de 50. Tem que fechar 50 FOPs para poder evitar um AVC em 5 anos. Mas o problema é que, na vida real, você tem um NNT de mais ou menos 18, 20 para complicações graves do fechamento por ano, e o outro é de 5 anos. Então, na prática, assim, de maneira indiscriminada, eu teria um pouco de calma. Agora, nos ensaios clínicos recentes, o NNT parece ter sido bem menor, eu não li, vamos esperar a publicação. Nesse paciente em particular, que a gente teve essa conversa, perguntaram, Daniel, o que você acha, fecharia ou não? Se o doente fosse ser anticoagulado, que é a perspectiva, todos teríamos medo de retirar a anticoagulação dele, porque o objetivo é esse, e o doente já tem evidência de ter trombosado um dispositivo, nunca deve esquecer que, inclusive, no Respect, no Closure, quem fechou o FOP, algumas pessoas fizeram um trombo em cima do dispositivo. Então, aí o sujeito vai arrumar um motivo para ter embolia para o outro lado. Se você não vai tirar a anticoagulação de jeito nenhum, a vida inteira, talvez tivesse receio. O problema é que acaba tirando, né? Assim, você vai operar o ombro, acaba tirando. Talvez, mas exatamente. Você arrancar um tem toda a razão. dente, Claro. Isso aí é uma coisa que é ponderar. Mas talvez inicialmente eu... Talvez fosse o caso do fechamento cirúrgico do FOP? Fechamento cirúrgico do FOP? Você vai mexer no coração dele? Como é que é? Não, estou perguntando. Eu estou perguntando para você. Eu estou perguntando. A gente ganharia mais fator de risco no aumento da incidência de fibrilação atrial. Pois é, que até então não é um problema para ele. 5% o risco absoluto de fibrilação atrial. NNH de 20 para fechamento. Né? E depois que fecha, vocês sabem isso mais que eu, é mais difícil hablar, né? É mais difícil passar para o outro lado. Então, a tua opinião era para não fechar? Inicialmente, eu tenderia a mantê-lo anticoagulado e aguardaria. Alguém tem opinião diferente aí, Isabela? Assim, o filtro da veia cava eu não colocaria. Eu acho que assim, esse eu acho que tem menos evidência. Fechar o foro ameoval, assim, eu também ficaria muito dividida. Agora, é também extremamente difícil, porque esse doente depois, ele fez um novo evento, né? Isquêmico cerebral. Né? Então, se eu tivesse que fazer alguma intervenção nesse paciente, mesmo ponderando essa questão de que o benefício... Porque também o nosso doente não é o modelo desses estudos, né? Não é. Ele é totalmente um doente, a tabela 1 do estudo mostra que ele é um caso completamente diferente, né? Então, eu tenderia a se fazer uma intervenção, ainda mais o fechamento do que a colocação do filtro. Mas... muito dividida. Porque o filtro, depois que ele quase perdeu o cérebro, perdeu um rim, ficou naquela, assim, né? Não dá para arriscar mais, né? Eu insistiria numa anticoagulação mais intensa, alargar mais o INR, fazer um período de heparina e pensaria com muito cuidado, porque se a gente ganha um risco maior de fibrilação atrial, que isso, mesmo o doente sendo um modelo diferente, a gente ganha, né? A gente não sabe se o NNT vai melhorar muito, porque a gente tem um doente que tem um risco basal muito mais elevado, né?
do que o dos estudos do fechamento com esse modelo de AVC. Mas a fazer eu pensaria mais no fechamento do pó porque na colocação do filtro. A vantagem do filtro é a possibilidade de ser recapturado também, né? Não sei, porque ele tem uma estrutura de coração horrorosa. Já tem um átrio direito enorme. É grande. Uma cirurgia ortopédica. Não, Fernando, fora em outro hospital. Fernando. Eu acho que esse caso, como você bem falou, foge de qualquer evidência de literatura, é um caso de consenso ali. Realmente, numa situação aguda, quem estava ali lidando com o paciente, vendo uma embolização cerebral, embolização para a artéria renal, excluiu o rim direito, é uma situação extremamente difícil, né? Acho que sim, ampliar a faixa de anticoagulação, não tem dúvida nenhuma, e talvez fechasse esse forame, sim. O teste de trombofilia é negativo, mas que ele tem uma trombofilia, tem, né? Tem trombofilia. A gente só não sabe o que é. Roberto, quer falar? É aquele score, né, que relaciona a probabilidade do AVC se correlacionar com forame oval patente, né? Para o modelo de um paciente, de um outro paciente, existe uma pequena probabilidade de o paciente, o fator idade, o fator de comorbidade, mas para um doente desse, jovem, com AVC recorrente, a probabilidade de que o AVC esteja relacionado ao forame oval patente é bem evidente, né? E por isso ele foge daqueles modelos em que o fechamento não teve um resultado fortemente positivo. E de acordo com esse mesmo score, a relação, a possibilidade de que existe uma associação com o forame oval patente, ela é considerável. Então, o fechamento para esse doente em particular... se você não fechar nesse, não vai fechar... Se não fechar nesse, não fecha ninguém, né? Se esse não fechar, não fecha ninguém. Eu acho que a possibilidade de que ele esteja relacionado ao evento, de acordo com o score, não é desprezível. É significativo. Fala, Daniel. Eu não tenho nenhuma dúvida que nesse caso, certamente o AVC foi relacionado ao FOP. Você tem toda a razão. Se fosse para imaginar que você criasse um score possível para esse doente, ele seria o ponto de lá. Mas eu não sei se a pergunta é exatamente essa. Se não for fechar nesse, não fecha ninguém. Porque a maior parte das vezes que você tem intenção de fechar é porque você quer poupar alguém de anticoagulação. Então não sei, a pergunta não sei se é exatamente essa. Porque quando você pensa assim, vou fechar o FOP de alguém, porque em geral são AVCs em pacientes jovens, extremamente ativos. Aqui não seria versus anticoagulação, seria ambas as terapias associadas. Porque não é isso. Assim, é só esse cuidado que eu digo. Assim, não fecha ninguém, eu não sei. Claro. Eduardo, tem mais um comentário. Algumas vezes, nesses cenários muito catastróficos, né, a gente, por exemplo, doente, extrapolando do doente com prótese metálica que faz evento cardioembólico adequadamente anticoagulada, a possibilidade de você associar a antiagregação plaquetária. Mas é totalmente desespero, né? Mas talvez seja empírico, uma medida mais eficaz do que fechar. É verdade. Fecha aí, Charles. Bom, eu queria dar um slide com conclusões a respeito do estado de hipercoagulabilidade dele e a causa dessa hipercoagulabilidade, ou se existe algum procedimento. Na verdade, não é. É um slide de questionamentos. É isso que eu quero perguntar para vocês. Se o estado de hipercoagulabilidade pode ser promovido por um evento externo, como uma ablação, mesmo que não tenha sido, muito embora extensa, mesmo que não tenha sido dentro da circulação, se a investigação da causa dessa hipercoagulabilidade vai trazer uma informação clínica relevante que mude a história do paciente, ou qual é o procedimento, ou se esse procedimento existe, que possa reduzir o risco do paciente, ou até mesmo permitir a suspensão da anticoagulação, mesmo que temporária, por períodos curtos, no caso de uma cirurgia. Talvez a gente não tenha essa resposta. Tá? Queria agradecer a oportunidade de mostrar esse caso para vocês. Obrigado. Bom, então queria agradecer aqui a Isabela, o Felipe, o Daniel, todos que estão presentes. Obrigado aí, está encerrada a sessão.